nós começamos por entender que Zelensky, enfim, há aqui um fenómeno claro de pêndulo, não é? Portanto, ou seja, venha da parte russa, por parte dos Estados Unidos da América também, há aqui uma sequência de propostas de avanços e de recuos ao longo destes anos e, obviamente, com uma intensidade maior e querendo-se ou acreditando-se que aproximando-se uma situação de equilíbrio. Portanto, estamos a chegar agora a uma situação de maior equilíbrio. Relativamente à proposta que agora foi de alguma forma gizada por Zelensky, ou foi gizada pela Ucrânia, mantém efetivamente vários pontos em aberto. E esses pontos em aberto terão que ser também discutidos, não só com os Estados Unidos da América, mas percebe-se que quer fazê-lo desde já com os Estados Unidos da América, porque há todo um conjunto de elementos, desde o futuro envolvimento do Banco Mundial, porque é exatamente um dos elementos que consta logo inicialmente na proposta da Ucrânia. A circunstância de se pretender estabelecer um acordo de comércio livre com os Estados Unidos da América, mas simultaneamente a Ucrânia aderindo à União Europeia. A circunstância de Zelensky apresentar uma proposta onde envolve os Estados Unidos da América, a NATO e aqueles que serão os Estados europeus signatários do acordo, para encontrar um mecanismo de segurança ou de defesa similar ao do artigo 5º da NATO. Justifica que efetivamente tenha que dialogar com Donald Trump, perceber a disponibilidade dos Estados Unidos da América, até porque na sua própria proposta já lhe apresenta, para além da questão da pretensão ou disponibilidade para um pacto de livre comércio, a própria circunstância de pretender disponibilizar aos Estados Unidos já alguns dos materiais mais raros que podem ser encontrados no subsolo ucraniano. Tal como está, o que é que lhe parece deste resumo dos 20 pontos? A Rússia poderá, de facto, aceitar ou o que poderá acontecer é as negociações vão continuar, até porque os russos podem, de facto, não aceitar este plano tal como está? Bom, entre outros, mas fundamentalmente creio que há dois aspectos que dificilmente poderão ser aceites pela Federação Russa se não houver... A questão dos territórios? A questão dos territórios é uma delas, ou seja, a circunstância de haver 4 províncias da Ucrânia que são estabelecidas como uma linha de contacto. Nós temos que perceber qual é que vai ser a definição jurídica desses espaços, qual a relação da soberania. Inclusive, no pacto, logo o primeiro artigo, é o reconhecimento da Ucrânia como um Estado soberano. Muito bem. Isto envolve todos os territórios que hoje são, à luz do direito internacional, integrantes da Ucrânia e constantes da Constituição ucraniana de 96, ou apenas aqueles que, entre aspas, ficarão ou serão ou não terão sido ocupados pela Federação Russa. Portanto, há estas questões a serem percebidas. Depois, essa linha de contacto, por quanto tempo é que será mantida? Qual a relação? Será que vamos ter verdadeiramente algo de similar ao que encontramos entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Mas é que esse território, considerado entre as duas Coreias, é um território que será como que de ninguém. Ou seja, é um espaço que não deve ser objeto de qualquer tipo de uso, de domínio, de posse. Tenho sérias reservas que seja possível estabelecer-se a linha de contacto entre a Ucrânia e a Rússia nessa forma. E o segundo aspecto, que se mantém, obviamente, como um dos mais relevantes, é a circunstância de, no final desta proposta, a Ucrânia avançar com a ideia ou a sugestão de, assim que possível, serão realizadas eleições. Vejamos. Assim que possível serão realizadas as eleições, desde logo, Vladimir Putin dificilmente aceitará que se mantenha Zelensky como o representante ou plenipotenciário por parte da Ucrânia. Concorda que ele poderá ser recandidato? Há aqui várias vozes que dizem que, de facto, que ele não quer continuar no poder, mas depois, olhando para a linha de sucessão, poderá haver aqui algumas dúvidas. Será uma questão eminentemente política, não é? Será uma questão eminentemente política. A Constituição ucraniana não coloca qualquer tipo de questão relativamente a esse aspecto. No tocante a Zelensky, bom, se o mesmo olhou para aquele que foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial e que depois perdeu as eleições, embora saudado como político vitorioso,
nós começamos efetivamente a perceber que Zelensky tem um desgaste muito grande junto da opinião pública e um acordo que faça relativamente ao território ucraniano vai pesar muito sobre ele, porque a Ucrânia, mais do que Portugal, mais do que Espanha, mais do que outros países, valoriza particularmente, e a Constituição ucraniana é reflexo disso, valoriza particularmente o território, a importância da soberania sobre aquele território. E, inclusive, só é possível qualquer acordo internacional ser válido relativamente ao território se depois for referendado pelos cidadãos ucranianos, pelo povo ucraniano. E esta circunstância, esta relação entre uma consulta popular, as eleições para Zelensky, aquilo que seja a diminuição do território e a escolha de um novo presidente, vai deixar já Zelensky numa situação particularmente frágil. Por outro lado, poderá ser um dos elementos de acordo, vamos assim, a vir a constar, mesmo que não tão de uma forma tão expressa, com a Federação Russa e com outros atores internacionais. Estou a pensar também, obviamente, em Viktor Orbán na Hungria, estou a pensar também noutros líderes europeus que possam não pretender que Zelensky se mantenha.